uma mensagem que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, que fala sobre os tempos difíceis que nós enfrentamos. O tema da nossa mensagem é: tempos difíceis precisam de crentes fortes. Tempos difíceis precisam de crentes fortes, crentes saudáveis espiritualmente, crentes que possam ser sal da terra, possam ser luz do mundo, crentes que possam ser uma manifestação do reino de Deus aqui na terra, no meio destes tempos difíceis. Queria convidar os irmãos a que nós abríssemos nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, inicialmente nos versos de 1 a 7. Tempos difíceis precisam de crentes fortes. Eu vou falar aqui alguma coisa mostrando para vocês os tempos difíceis. E dentro desses tempos difíceis, que tipo de crente esses tempos precisam? Que tipos de testemunhas esses tempos precisam? E se sabemos que tipo de pessoa o mundo precisa para representar o Senhor Jesus e o seu reino, então nós podemos fazer uma pergunta: nós somos estes instrumentos que Deus deseja usar para abençoar as pessoas e as famílias nesses tempos difíceis? Esta é a pergunta, e vamos respondê-la ao final deste momento de reflexão, tá bem? Vamos olhar não para a vida de A, B ou C, mas para a nossa vida. Se somos crentes preparados, comprometidos com a manifestação do reino de Deus nesses tempos difíceis. Vamos ver lá o texto. Paulo está falando para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Quando Paulo está falando nos últimos dias, ele está falando há mais ou menos 2000 anos atrás. Quando Paulo escreveu isso, ele estava na prisão em Roma, e isso aconteceu por volta dos anos 50, entre 50 e 60 da nossa era. Então nós temos quase 2000 anos, 2020 e poucos anos, de que este evento tenha acontecido lá em Roma. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, e ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, naquela época, Paulo já entende o mundo com estas características. Vejam só o verso 2. Assim, pois os homens serão egoístas. Já há 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo: os tempos serão difíceis porque os homens são egoístas. Tem alguma coisa a ver com a nossa realidade hoje? Os homens serão egoístas. 2000 anos depois, o mundo melhorou muito? Ou é a mesma coisa? Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Será que estamos falando de alguma coisa que acontece hoje? Aconteceu há 2000 anos atrás, de Paulo entender que os homens seriam avarentos, jactanciosos, contendores, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, este tema aí, este conjunto de coisas, mostra o que Paulo enxergava na sociedade onde ele estava vivendo. E ele está dizendo: os tempos são difíceis por causa deste conjunto que habita esses tempos, que gerencia esses tempos, que vivencia esses tempos, que manifesta nesses tempos os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas decisões, o seu
dia a dia, o seu caráter. Então Paulo está dizendo, esses são tempos difíceis, e você vai ter dificuldade de viver nesses tempos difíceis. Então, primeira coisa, os tempos difíceis acontecem em todos os momentos da história. Não há nenhum momento da história que a história estivesse livre de viver estes tempos difíceis e esse tipo de manifestação dentro dos tempos históricos. Então, se nós olharmos para o cenário hoje, não é muito diferente do cenário que Paulo encontrava em Roma naquela ocasião. Este cenário não é muito diferente do que se encontra em algumas outras partes do mundo. Não é muito diferente do que se encontra no nosso país. Por quê? Porque isso está dentro de nós. Onde estiver o ser humano, aí está um coração enganoso e corrupto. A Bíblia diz que o nosso coração, desde que fomos criados, e desde que decaímos da graça de Deus no dia da nossa desobediência e rebeldia, nos tornamos então homens e mulheres com corações que a Bíblia chama de enganosos e corruptos. É por isso que se manifestam estes elementos. É por isso que se manifesta esta qualidade de vida e de pessoas. Assim, mas eu não sou corrupto, mas talvez tenha uma outra daquelas características. Não quer dizer que você tenha todas as características, mas também não quer dizer que você não tenha nenhuma dessas características. Significa que nós estamos expostos a esse tipo de padrão que faz presença na história e ao longo da história. E nós estamos vivendo hoje situações que podem dizer que isso é verdadeiro. Então eu queria que vocês lessem agora comigo, capítulo 4, verso 3 a 5. É Timóteo falando ainda, capítulo 4, de 3 a 5. Diz assim, pois haverá tempo, isso é o Paulo continuando a falar com Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então significa um tempo que o mundo não suportará a sã doutrina. Olha só, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Então significa que haverá tempo em que a sã doutrina será excluída, porque as pessoas escolherão para si doutrinas adequadas aos seus corações, e os seus corações são aqueles que foram mencionados antes: enganosos, mentirosos, maldosos. E assim, os homens construirão para si doutrinas coincidentes com aquele relato de Paulo. E nos tempos difíceis, serão difíceis porque não haverá a manifestação natural e espontânea do que é bom. O que é bom ficará considerado um elemento de segunda categoria ou de segundo plano, porque predominará esse sentimento que Paulo estava falando com Timóteo. Mas não era só o tempo do Timóteo. A Bíblia diz que antes do dilúvio, a comunidade humana tinha se degradado a tal ponto que Deus chegou à conclusão que não tinha solução a não ser que zerasse tudo para começar tudo de novo. E foi o que ele fez com o dilúvio, zerou tudo para começar tudo de novo. De tempos em tempos parece que o Senhor dá uma sacudida na humanidade. E assim ele vai criando momentos para trazer à nossa consciência aquilo que às vezes não queremos enxergar e não queremos ver. Há uma história, não sei se verdadeira ou não, mas disse que o sapo pode morrer queimado ou cozido se acontecer dele entrar numa panela com água fria, coloca uma panela no fogo, acende o fogo, a água vai esquentando, ele vai se adaptando à quentura, vai se adaptando à quentura, vai se adaptando à quentura, até que ele não consegue mais e morre. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas já ouvi isso mais de uma vez. Se não for verdadeiro, serve apenas como uma lenda,
para você saber que quando você vai se adaptando à situação, vai se adaptando, daí a pouco você se identifica com a situação ao ponto de não fazer mais distinção. Por isso é que é perigoso a gente se adaptar ao mundo, à mundanidade do mundo, e daí a pouco a gente acha que o mundo é a razão natural das coisas, e o que é errado é o fato de Deus exigir de nós santificação. A nossa exigência de santificação da parte de Deus é que parece estranho. O contrário disso é que parece o natural. Então, a razão por que muitas vezes a Igreja de Cristo ao longo da história foi perseguida. Não porque ela era boa, mas porque a diferença parecia tão favorável ao mundo como ele foi retratado por Paulo, do que o caráter cristão e a vida cristã e a vida de pureza espiritual. Então, muitas vezes, o mundo vai apresentar estas características, e nós precisamos ter consciência de que nós não somos o mundo, nós somos pessoas particulares, pessoas diferentes por conta da graça de Deus, que entrou em nossos corações e nos transformou em crentes em Cristo Jesus. Portanto, a nossa fé não pode ser excluída da nossa vivência diária. A nossa fé é que tem que definir e determinar o tipo de pessoa que nós somos e o tipo de pessoas que nós seremos, ainda que o mundo se deteriore ao nosso redor. Mas há que haver, da nossa parte, uma resistência espiritual, de dependência de Deus, de oração, de intercessão, para que as coisas de Deus não sejam excluídas do mundo, porque elas estão no mundo por causa da vida daqueles que dentro do mundo representam o reino de Deus e a glória de Deus. Quando Jesus chegou, ele disse: eu chego até vós, se eu expulso demônios, se eu curo os enfermos, se eu oriento, então é chegado até vós o reino. Então o reino de Deus chega através daquele que abençoa, daquele que prega, daquele que expulsa o demônio, daquele que faz a vida de Deus presente na experiência humana. Então nós estaremos vivendo dentro de um mundo complicado, mas temos que ter consciência da nossa identidade cristã. Por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Então existe um mundo que precisa ser vencido, não na guerra convencional de canhões, espadas, tiros e bombas, mas ser vencido no poder da personalidade, no poder da vida transformada, no poder de uma vida exemplar, a tal ponto que as pessoas possam pensar: para este mundo com essa configuração, existe uma alternativa, é a presença de Deus, que habita a experiência de cada um de nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o crente é uma alternativa a um mundo que jaz na malignidade. O crente é uma alternativa para que, através dele, as coisas de Deus se manifestem num mundo que tem todas estas características que Paulo acabou de mencionar. Então, tempos difíceis acontecem ao longo da história e podem estar acontecendo no ambiente onde os irmãos vivem, no ambiente onde os irmãos trabalham, no ambiente onde os irmãos militam. Aí pode estar acontecendo as características de um mundo tão hostil à sua fé, à sua crença e à sua dependência de Deus. Mas a Bíblia diz: se nós resistirmos até o final das contas, nós herdaremos a coroa da vida. Então veja lá o segundo lugar que eu queria que os irmãos lessem comigo. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Se os tempos são difíceis, para enfrentar esses tempos difíceis, nós precisamos de crentes fortes na palavra, no entendimento da palavra, no discernimento da palavra, na prática da palavra, na vivência da palavra. O que Paulo fala com Timóteo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o
Então, se você é um crente, você tem de sempre saber, permanece naquilo que você aprendeu, permanece naquilo em que você foi ensinado, permanece nos caminhos do Senhor, levando em conta que as pessoas que se dedicaram para te ensinar, elas foram abençoadas e preparadas por Deus para este ministério. E você, ao ser ensinado, certamente que vai ser também alguém que vai ter capacidade de abençoar outras pessoas com o ensino da palavra, porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, ela é direção para os nossos pés. Veja o que Paulo está dizendo ao Timóteo. Saiba que desde a sua infância você conhece as sagradas letras. Paulo está dizendo, para enfrentar um mundo tão adverso, as famílias precisam ensinar os seus filhos desde a infância. Não é esperar que as instituições façam isso, que a igreja faça isso, Não, nós temos que entender que as nossas crianças, os nossos filhos, as nossas famílias têm que ter a instrução da palavra desde a infância, desde os primeiros momentos, desde os primeiros dias. Você tem que perceber que para enfrentar um mundo adverso, você precisa ter uma fundamentação profunda na palavra, um alicerce seguro, porque Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e aquele que pratica a palavra que ouve, este é prudente e constrói sobre a rocha, e virão as tempestades, e virá o mundo tumultuado como está, e todas estas demandas mundanas virão, mas essa casa não será abalada, ela não cairá, não é porque ela é forte em si mesma, é porque ela está construída sobre a rocha, e ele diz que a rocha é a palavra, a rocha é o ensino, a rocha é o fundamento, é aquilo que nós aprendemos e praticamos da palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja se esforça muito para ter uma escola dominical boa, abençoada. Por isso que nós nos esforçamos para ter bons professores. Por isso que nós queremos professores que amem a palavra, que entendam a palavra, que cuidem da palavra, que preguem a palavra, porque eles estão ajudando você a se preparar para abençoar a sua família no dia a dia, para dar suporte à sua família, para dar suporte aos seus filhos, a fim de que desde a meninice a igreja seja edificada em cima da palavra do Senhor nosso Deus. Importante essa visão. Olha lá, desde a infância, sabe, porém torna-te que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É esse conhecimento da palavra que te torna sábio. É esse conhecimento da palavra que te prepara para conversar com o mundo ao seu redor e ter a palavra da sabedoria. Pedro disse, nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Preparo para dar a razão da nossa fé. Significa que nós temos que ser capazes de explicar a nossa fé. Por que cremos? Quais são os fundamentos da nossa fé? Assim as pessoas poderão comparar a vida de fé com a vida de incredulidade, ou de distanciamento, ou de omissão. Deus está nos chamando para um posicionamento. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Mas eu já tenho uma certa idade, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu não aprendi a palavra, mas nunca é tarde para você começar. Até porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura, nasceu de novo, está como um bebê espiritual, mas tem chance de prosperar, de crescer, de assimilar a palavra. Se a igreja perde de vista a palavra, se ela se encanta com qualquer coisa diferente da palavra, ela pode estar contribuindo para que você nunca alcance essa estabilidade espiritual que a Bíblia sugere e aponta. É importante que a igreja esteja comprometida com a palavra, no que ela canta, no que ela ora, no que ela prega, em todos os momentos. Ela tem que ser uma igreja comprometida com a palavra, porque para tempos difíceis precisamos de uma palavra firme, definida e segura. Não é uma palavra para discutir, para brigar, para confrontar, é uma palavra para esclarecer o que Deus pensa
a respeito de cada um de nós e como Ele quer que nós possamos experimentar e usufruir os benefícios da sua bênção sobre a vida de cada um de nós. Muitas vezes excluímos Deus, porque não nos interessa Deus, mas Deus não deixa de interessar-se por nós, e Ele não nos inclui, tanto que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, Ele entrará, e Ele estabelecerá uma comunhão poderosa, e fará como Ele fez com os 2 discípulos lá no caminho de Emaús. Fez que os seus corações ardessem, e que eles superassem a sua desilusão, a sua frustração, e saíssem da sua casa e voltassem para Jerusalém com um testemunho: o Senhor vive, o Senhor reina. Ele apareceu para nós na volta da mesa da nossa casa. É importante que na nossa casa o Senhor se manifeste, que na nossa vida o Senhor se manifeste, que tudo que o Senhor quer revelar, Ele encontre oportunidade de ser ouvido e de ser crido nos nossos corações. Em terceiro lugar, olha, qual foi o verso que nós estávamos lendo lá? 4, de 1 e 2. Veja o verso 4, capítulo 4. Veja o capítulo 4, por favor. Verso 1 e 2. Ele está falando que ficava muito bom para ele, Timóteo, ouvir e guardar o que ele tinha aprendido desde a infância. Agora, fala com Timóteo: conjuro-te perante Deus e perante Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Agora, olha o verso seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com toda boa vontade, com todo cuidado e doutrina. Ensina a palavra, orienta a palavra, mostra a palavra, porque isso é o que se espera de uma pessoa como você, Timóteo. E vale a pena dizer, isto é o que se espera de pessoas como nós, que estamos aqui conscientes do reino de Deus que habita entre nós e do Espírito que habita em nós, que nós possamos ser cuidadosos na prática desta orientação paulina, orando, intercedendo, pregando, mostrando, exortando. Mas como que vamos fazer isso se nós não tivermos esse conhecimento, se não tivermos essa experiência, se não soubermos a palavra? Ficaremos um cego guiando outro cego. Cairão os dois no... Seja você alguém que ama a palavra, que se inspira na palavra, que lê a palavra, que vai para a escola dominical, que vai para as organizações, que vai para o seu quarto, que ora, que entende, busca entender a palavra, busca um momento especial de a sós com Deus. Pergunte a Deus a respeito da sua vida e peça a Ele que lhe mostre na palavra, e vá lendo a palavra, vá assimilando a palavra, vá fazendo da palavra o seu livro de cabeceira, para que você possa a cada dia acrescentar uma revelação de Deus para a sua vida, preparando você para viver num mundo onde a complexidade é cada vez maior e a tentativa de se desviar dos caminhos de Deus é cada vez maior, mas você pode, pela graça de Deus, manter-se firme na fé. Veja só agora a terceira reflexão que eu quero fazer com os irmãos. Então, primeiro foi: os tempos difíceis estão presentes. Segundo foi: a palavra de Deus é a base para enfrentarmos tempos difíceis. Agora, em terceiro lugar, tempos difíceis selecionam os crentes de verdade. Tempos difíceis selecionam os crentes. Veja só aí, do verso 9 ao verso 14. Por favor, capítulo 4, do verso 9 ao verso 14. Disse Paulo, está falando com Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Timóteo estava fora, ele estava em Roma, na prisão. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, presta atenção aí, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha aqui que Paulo está dizendo: tempos difíceis definem os crentes, definem a qualidade dos crentes.
Paulo diz, tempos difíceis, diz lá atrás, vem ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente, o que ele fez? Me abandonou, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, mas o Demas me abandonou. Por quê? Porque ele amou o presente século. Então o presente século é sedutor, o presente século é atraente, você vai ser tentado de alguma maneira, não se iluda, você vai ser cooptado pelo mundo que jaz no maligno. E se você não tiver uma base bíblica muito forte, se você não tiver consciência do Espírito Santo que está dirigindo a sua vida, e você é o templo do Espírito, que o seu corpo é o lugar de manifestação da graça de Deus, se você não tiver uma consciência clara disso, você pode, amando o presente século, que é o suprimento dos prazeres da nossa carnalidade, então pode ser que nós também venhamos a abandonar o Senhor, abandonar a casa do Senhor, abandonar as coisas do Senhor. Por quê? Porque um outro amor entrou na nossa vida, é o amor ao presente século. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus, e a amizade de Deus é inimizade. Não estou falando do mundo, das pessoas, da natureza, estou falando dos princípios, dos valores. Estou falando do comportamento que leva o homem a distanciar-se da presença de Deus. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando Adão deixou de fazer o que era instrução de Deus e passou a fazer o que era instrução da serpente, a segunda coisa que ele foi é esconder-se da presença de Deus, é distanciar-se da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus o incomodava e gerou nele uma sensação de inadequação, tanto que ele escondeu e disse: tive medo do julgamento, medo das coisas, porque ele sabia que a santidade de Deus não era compactuada com a sua postura de desobediência como ele tinha praticado. Por isso que ele teve medo, por isso que ele escondeu. A gente esconde, a gente tem medo quando a gente está fazendo algo que a gente tem consciência de Deus e se distancia disso. Mas tem uma coisa, às vezes nós não temos mais consciência de Deus, perdemos a consciência de Deus, perdemos a compreensão das coisas de Deus, isso foi apagado da nossa memória, então já não há nenhuma forma de disciplina, nenhuma forma de juízo, porque nós já excluímos Deus da nossa história, e ao excluir, nós vivemos no tempo da ignorância a respeito de Deus. E se não consideramos Deus, e se não consideramos a sua palavra, então vivemos como se ele não existisse, portanto, ele não exerce nenhum juízo sobre nós, entendemos nós. Mas a Bíblia diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então o fato de ignorarmos Deus não o exclui da realidade do mundo, da palavra, que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O fato de virarmos as costas para Deus, o fato de negarmos a Deus, não elimina Deus, só nos faz viver enganados, como se nós fôssemos vivendo uma situação adversa da revelação de Deus. E vamos ser surpreendidos, porque Deus não deixa de ser Deus por causa da nossa incredulidade. Ele não deixa de ser Deus por causa do nosso comportamento. Ele continua sendo Deus. Nós é que nos distanciamos dele. E isso tem consequências. Se não agora, imediatamente. Mais adiante. Por isso que a Bíblia diz: aquele que muitas vezes repreendido endurece o coração será quebrantado. De repente, lá na frente. O dia de amanhã sempre vem, o dia de amanhã sempre chega, e o Senhor é o Senhor da história, e Ele é que colocará o ponto final nessa caminhada. Por isso que Ele fez isso lá no Noé, Ele fez isso em outras ocasiões, tomou a decisão de fazer com que algo
parasse. Por exemplo, os homens estavam construindo a Torre de Babel, e eles achavam que ia atingir o céu pela Torre de Babel, pela sua tecnologia. O Senhor chegou lá, derrubou ali a torre, confundiu as línguas, e eles então começaram a olhar um para o outro, não sabiam mais o que fazer, nem que direção seguir, porque eles estavam sobre um fundamento que era facilmente destruído, desabado. Em que fundamentos nós estamos construindo? Ali, diz que o Demas foi para Tessalônica. Muitas vezes a gente arranja uma Tessalônica para a vida da gente, né? O Jonas não achou uma Tessalônica, ele foi para Tarsis. Era para ir para Nínive, mas ele desobedeceu e ia para Tarsis. Acabou no ventre de um grande peixe, vomitado na praia. O que acontece? E assim tem muita coisa. Aquele filho pródigo que eu preguei recente aqui, ele abandonou a casa do seu pai e foi para uma terra distante. Muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa maneira de não levar a sério as coisas de Deus, pode nos conduzir para uma terra bem diferente daquela que Deus queria que nós habitássemos. Onde é a sua Tessalônica? Onde é a sua Tessalônica, né? Não tem, graças a Deus, minha vida é centrada em Cristo Jesus. Meu lugar é Jesus, meu espaço é Jesus, minha vida é Jesus. Ainda que eu viva no mundo, eu vivo antes em Jesus. É bonito na Bíblia quando diz a igreja que está em sua casa, a igreja que está em sua casa e em Cristo. Sempre você vai estar num lugar físico e num lugar espiritual. Em tal lugar e em Cristo. Em tal situação e em Cristo. É importante que nós nunca nos esqueçamos de que é muito importante estarmos em qualquer lugar que estivermos, mas dentro deste lugar estejamos em Cristo. Porque estar em Cristo é estar na videira. Estar na videira é frutificar o fruto do Senhor. Né? Então, tempos difíceis selecionam os crentes. Não somente aí, vamos ver mais um pouquinho para frente aí, vamos até o verso 14. Somente Lucas está comigo. Então ele está solitário lá, estava só com Lucas agora. Toma contigo Marcos, João Marcos, aquele que teve um desentendimento com ele, que foi o autor do Evangelho de Marcos. Toma o Marcos e traze-me, pois ele me é muito útil no ministério. Paulo está falando de ter sido abandonado por alguém, mas também que ele tinha ligações com outros que não o abandonaram. Assim é o Evangelho, alguns abandonam, mas outros não abandonam. Né? Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Olha só, quando vieres, traz a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo. Então ele tinha um relacionamento com Carpo, e ele manda, traz a minha capa que eu deixei lá na casa do Carpo, bem como traz os meus livros. Paulo ainda na prisão, prevendo já a sua possível morte, ele está ligado aos seus livros, mas especialmente aos meus pergaminhos. Paulo está olhando para a Escritura, para os textos, ainda no final da sua vida. Por que ele faz isso? Porque nós temos que estar baseados na palavra, temos que estar nutridos pela palavra, temos que estar inspirados pela palavra, orientados pela palavra, para que a palavra nos mantenha até o final da nossa jornada. Então, olha só, veja o verso seguinte, verso Alexandre, o latoeiro. Latoeiro significa que trabalhava com ferro, essas coisas, era o ferreiro, né? Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Então as pessoas se desviam da fé, as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, e elas terão as consequências, como o texto acaba aí dizendo. Demas me abandonou, foi embora, o Alexandre, o latoeiro, me causou tantos problemas, mas a obra continua, o trabalho continua. Estes que foram citados aqui, são aqueles crentes, que como eu disse, tempos difíceis selecionam os crentes. Esses foram selecionados por Paulo. Não quero caminhar com eles, porque eles não são leais. Por outro lado, Paulo está falando de Lucas, está falando de Timóteo, está falando de Tito, está falando de outros que são alinhados com ele na construção do reino. Então nós nunca podemos estar naqueles crentes diferenciados para o pior, para o mal.
temos que ser crentes diferenciados para a construção do reino, para o bem. Avaliar as nossas vidas é algo muito sadio. Paulo diz na celebração da ceia: examine-se o homem a si mesmo, e depois de examinar, coma deste pão, toma deste vinho. Então participe das coisas de Deus, com o coração puro, examinado, e com o coração decidido, com o coração comprometido com as coisas do Evangelho, com as coisas de Deus, né? Veja aí agora outra coisa, o verso 6 a 8. Tempos difíceis revelam pessoas muito especiais. Tempos difíceis revelam pessoas especiais. Então, tempos difíceis existem em todo canto. Tempos difíceis têm que ser enfrentados com a palavra de Deus. Tempos difíceis selecionam pessoas, e aqueles que são fiéis permanecem. E tempos difíceis mostram pessoas muito especiais. Olha o que Paulo diz dele mesmo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é... Ele já previa a sua partida, mas olha como que ele olha para a sua partida. Quer ver? Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a... Essa é a trajetória de um crente forte. Combati o bom combate. O combate é todo dia, o combate é toda hora, o combate é em toda situação. O combate é o combate da fé. Guardei a minha fé, completei a minha carreira. Ou seja, o crente forte completa a carreira, não fica pelo meio do caminho, não faz como Demas, que amando o presente século abandonou, não faz como Alexandre o latoeiro, que acabou transformando a relação numa relação difícil e complicada, por não saber se comportar como uma pessoa de bom senso, de equilíbrio, de santidade no coração, na alma, na palavra, no trato e na caridade, como diz a Bíblia, né? Veja o verso seguinte aí, o 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso inclui você, inclui eu, inclui todos aqueles que permanecerão firmes na fé, no meio de um mundo difícil, no meio de um tempo difícil, mas que o tempo difícil não nos destrua nem nos desvie. O tempo difícil nos fortaleça na busca da palavra, na busca da fé, na busca do combate, do bom combate, a fim de que nós possamos terminar a nossa jornada como homens e mulheres vencedores, e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o ensino de Paulo para esses nossos irmãos. Eu gostaria então de terminar com vocês dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, tempos difíceis todos nós vamos enfrentar. Para enfrentar tempos difíceis é importante e decisivo uma boa base bíblica, uma boa base doutrinária. Para enfrentar tempos difíceis, é preciso estar instruído na palavra. Agradeço a Deus por você participar de uma igreja que se preocupa com isso, uma igreja que se preocupa com o ensino da palavra, uma igreja que procura buscar a direção de Deus. Em terceiro, tempos difíceis vão definir o caráter e a atitude de algumas pessoas. Algumas pessoas vão abandonar porque não estão convictas e envolvidas realmente, profundamente com as coisas de Deus. Vão se encantar com o presente século, vão virar as costas e vão embora. Em quarto lugar, olhe para Paulo, que foi fiel até o fim e podia dizer: combati o bom combate, guardei a minha fé, terminei a minha carreira. E agora você pode pensar: que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite, e que a vida de cada um de nós seja como sal da terra, como luz do mundo, como astros luminosos no meio de uma geração perversa, corrompida, com essas características do presente século. Vamos superar, vamos avançar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que ao Senhor são sinceros
verdadeiros, né? Não é dos fortes a vitória, mas dos fiéis e sinceros, como nos ensina o Senhor. O Senhor nos ensina a sermos fiéis e sinceros. E você reflita, faça uma reflexão. Faça uma reflexão em que ponto está a sua vida no meio deste mundo onde você vive. Qual é a sua referência? Qual é o seu referencial? Faça isso no seu coração.